As meninas de 60 anos em diante são sempre participativas do GRAS. Portanto, com vocês, Coral Renovado. A Fundação Cultural está muito feliz, muito contente por estar realizando esse 5º Encontro de Poetas em Casimiro de Abreu, esse evento que cada vez mais se concretiza e firma no nosso município como sendo um dos eventos de maior qualidade da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. Então hoje eu estou muito feliz em receber aqui na nossa Casa do Poeta uma pessoa que foi moradora de Barra de São João, e nós podemos considerar como um barrense autêntico, porque é um pesquisador, é um apaixonado, acima de tudo, pela literatura e principalmente pelo nosso poeta Casimiro de Abreu. Esse poeta que para muitas pessoas do nosso município possa não ter a importância que deveria ter. Mas nós sabemos que trabalhamos com cultura, as pessoas que pesquisam Casimiro de Abreu e o mundo inteiro sabe a importância que teve Casimiro de Abreu para a literatura brasileira. Ocupante da 6ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, com 23 anos de idade, 21 anos de idade, tem controvérsia, aí seu Mário vai poder falar melhor para a gente, se foi 21 ou 22 que ele faleceu, já era amigo de personalidades como Machado de Assis, então não é para qualquer pessoa. Então nós temos que valorizar cada dia mais o nosso poeta Casimiro de Abreu, valorizar cada dia mais a Casa de Casimiro de Abreu como um ponto de referência de cultura no nosso município. E obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus. No dia 19 de outubro, vão se completar 154 anos que no cemitério local, atrás da igrejinha, foi sepultado o corpo de um rapazinho, de um mocinho, que não tinha nem 22 anos de idade. Estava magrinho porque tinha morrido de tuberculose, e esse menino, era um menino ainda, com 22 anos, esse menino conseguiu, através da poesia, se projetar não só no Brasil, mas em Portugal e até em países da América Latina. Para falar de como ele nasceu, do nascimento de Casimiro, eu vou recuar um pouco ao ano de 1829, quando chegou ao Brasil o pai de Casimiro, que viria a ser o pai de Casimiro, José Joaquim Marques de Abreu, vindo de Portugal. Portugal estava numa crise terrível. Dom João VI, que era o rei de Portugal, tinha vivido no Brasil 13 anos, e ao voltar para Portugal, morre em 1826 e assumiu lá o trono o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, que se tornou um tirano, sanguinário. Então, nessa época, muitos portugueses vieram para o Brasil, inclusive o pai de Casimiro e um irmão dele, Francisco José. Chegaram ao Rio em 1829. A tragédia da vida de Casimiro decorreu do fato de seu pai estar envolvido no tráfico de escravos. O pai dele fazia parte de um esquema de tráfico de escravos. E ele desembarcava esses escravos em Rio das Ostras, no Morro do Limão, onde hoje está o Yacht Club. Aquele morro era do pai do Casimiro, e uma grande faixa de terra ali era dele. Não conseguiu se livrar de negócios meio suspeitos, e ele teve de enfrentar alguns processos na justiça no Rio, e diante disso eles resolveram fechar a casa comercial e se transferir para Portugal.
Casimiro estava estudando em Friburgo, ele estudou 4 anos em Nova Friburgo, dos 10 aos 14, e então, como um dos irmãos do pai de Casimiro, o Manuel José, estava muito doente, ele resolveu, o pai de Casimiro manda o Casimiro na frente levando esse tio doente, enquanto ele e o outro irmão faziam o balanço das casas e depois foram todos para Portugal. O Casimiro, na verdade, o sonho dourado dele era ir para São Paulo estudar direito junto com os amigos. Ele, em Friburgo, ele não foi um aluno brilhante. Ele ganhava livros de prêmio, medalhas de bronze, nunca recebeu uma medalha de ouro. Mas o primeiro artista brasileiro, o primeiro que publicou algo na Europa, em primeira página de jornal, de revista, foi o Casimiro. Com 17 anos, ele já ocupava a primeira página, até vou mostrar para vocês, a primeira página de uma importante revista literária. A senhora passa para as pessoas verem o nome dele aqui, lá em cima, junto com grandes escritores. Ele tinha 17 anos e já fazia parte da redação dessa revista, ao lado de grandes nomes da literatura portuguesa. A verdade é que surgiram problemas entre o marido e mulher, entre José Joaquim e a Luísa, e eles voltaram para o Brasil e já voltaram separados. Isso abalou profundamente a saúde de Casimiro, que nunca se conformou de saber. Ele ficou em Portugal e os pais voltaram para o Brasil. Ele, sabendo que a mãe vivia em concubinato com o pai, não era casada, e naquela época a mulher que vivia concubina não tinha direito nenhum. Então ele sabia que o pai, apesar de ter dinheiro, a mãe ia enfrentar grandes dificuldades. De sorte que Casimiro adoece e em 1857 não havia solução, o pai vai buscá-lo e traz ele de volta. E ele chega ao Brasil de volta em 1857. Ele viveu 3 anos e 6 meses em Portugal. Quando ele volta, ele vem ficar 2 meses com o pai aqui na fazenda do Indaiaçu, onde hoje é a cidade de Casimiro de Abreu. Depois ele volta para o Rio e o pai arruma para ele um emprego numa casa de um amigo dele, uma casa comercial, que era de 3 portugueses. E Casimiro, então, tem de trabalhar a contragosto no comércio, querendo se dedicar à literatura, a um pouco de boemia, a uma vida mais livre, e ele tem de trabalhar, inclusive aos domingos ele trabalhava fechado, tinha de dormir nos fundos da loja, num ambiente insalubre. Mas na casa do Costa Cabral, o Casimiro produziu muitos poemas que ficaram em poder da família Costa Cabral. Depois o Casimiro, já no final da vida, ele se enamora de uma menina de Niterói, chamada Joaquina Luísa Silva Alvarenga Peixoto, e na família da Joaquina Luísa também ficam vários poemas que ele deixou ao morrer. Bom, o Casimiro depois começa a trabalhar no comércio e começa a produzir na imprensa local, publicar os poemas na imprensa local, principalmente no Correio Mercantil, que era um grande jornal do Rio de Janeiro, e vai juntando poemas para publicar um livro. Mas ele, habilidoso e com um sentido de marketing, ele não publicava todos os poemas na imprensa, guardou muitos poemas inéditos para dar mais força ao livro. Tanto, em setembro de 1859, finalmente ele publica o livro Primaveras. Tinha 71 poemas nesse livro. Desses 71 poemas, 46 eram desconhecidos, eram inéditos, ele tinha guardado. Então, como eram poemas de muita qualidade, o livro realmente fez um grande sucesso. Isso em setembro de 1859. Mas ele teve muito pouco tempo para divulgar e usufruir da publicidade do livro. Porque no dia 4 de abril do ano seguinte, o pai, José Joaquim, que vivia na fazenda, aqui em Indaiaçu, mandou chamá-lo às pressas. O pai estava muito doente, com problemas de hérnia. Casimiro então vem às pressas e traz o pai para a Barra de São João. Ele estava com hérnia estrangulada. E aqui ele foi operado, mas morreu em abril, morreu 17 de abril.
6 meses depois, o Casimiro também faleceu. Nesse período, nesse último semestre da vida de Casimiro, que é o último semestre de 1860, Casimiro viveu um verdadeiro calvário. Ele perdeu 2 de seus melhores amigos no Rio, perdeu o pai em Abril, ele sepultou o pai aqui, e perdeu também um tio que vivia em Capivari. E ainda teve de ser inventariante do pai, isso tudo muito a contragosto. Ele estava mais interessado em literatura, mas teve de cuidar dos escravos. O pai de Casimiro, ao morrer, deixou 81 escravos. Era um problema sério. Casimiro não tinha muita prática de nada disso. As 2 irmãs ficaram vivendo em Portugal. E ele realmente ficou sobrecarregado com isso. A Academia Fluminense, em 1949 e 1950, resolveu fazer uma grande exposição para resgatar o nome de Casimiro, para, vamos dizer, demolir a imagem que Nilo Brose havia deixado. E uma descendente, uma neta do Costa Cabral, que vivia em Vila Isabel, emprestou esses manuscritos que a família guardava do Casimiro, emprestou à Academia Fluminense de Letras para fazer essa grande exposição em Niterói. A exposição, de fato, foi feita e foi uma bela exposição. Só que depois a família, os manuscritos não foram devolvidos à família. Então, em 1956, a Academia resolveu publicar esses manuscritos numa revista, numa pequena revista feita por um dos acadêmicos de Valença, da Fluminense. E foi baseado como essa revista reproduziu fotograficamente os manuscritos. Eu tive a ideia de, recentemente, pegar essas fotos dos manuscritos e produzir um novo livro que trouxesse muitos dados biográficos e que salvasse, preservasse as imagens dos manuscritos. E é esse livro, Casimiro de Abreu, através de seus manuscritos. O pai, em 1850, em segredo, reconheceu os filhos, reconheceu as 2 filhas e o Casimiro, mas estranhamente, misteriosamente, ele não contou para ninguém que tinha reconhecido os filhos. Só na hora de morrer, à beira da morte, é que ele relatou para o Casimiro: eu reconheci você. Ele não sabia disso. Então ali o Casimiro cai em si e vê que as brigas dele não tinham tanta. Ele inclusive publica um poema na imprensa do Rio e depois inclui no livro Primaveras, um livro chamado Dores, onde ele desamba o pai, ele entra de sola no pai e vai embora disfarçadamente. Ele ataca o pai. Isso tudo, quando o pai morre, ele se enche de remorso ao descobrir que o pai o havia reconhecido em cartório. Então ele escreve esse poema que se perdeu, mas que eu tenho certeza que foi concluído. Tenho por argumentos que eu apresento neste livro. Apenas o poema desapareceu. Ele escreveu este poema ou aqui em Barra de São João, ou na fazenda em Daiaçu, fazenda onde hoje é Casimiro de Abreu, ou em Lumiar. Lumiar, aqui perto da fazenda Ventania, em Vila Verde. Casimiro, depois da morte do pai, passou uma temporada aqui perto da fazenda em Vila Verde. Perdão, meu pai, se em loucos desvarios manchei as cãs honradas da velhice, a ovelha desgarrada dos desvios volta ao redil. Se pequei, foi por muita mocidade, muito fogo dos anos na verdura, mas hoje o coração todo saudade vem remir-se na tua sepultura. Se pequei, choro a louca mocidade e beijo dos teus restos a poeira. Eterna guardarei esta saudade, eterna guardo a bênção derradeira. Tropecei pela estrada mal trilhada, onde amargam os pomos mais que escassos. Debalde ergui a fala já cansada, descrevi, caí, mas fui cair-te aos braços. Não era culpa minha se esta vida enchi de aspirações desde menino. A criança no berço adormecida já traz na fronte o selo do destino. Perdão, perdão para mim que arrependi-me da cegueira fatal do errado trigo.
Se a dor lava o pecado, lava o crime da falta filial, a dor do filho. É um poema muito sofrido. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor, são nuvens do céu de agosto, é o que me inspira ao teu rosto. Simpatia é quase amor. Simpatia é quase amor.